Então agora nós vamos meditar na palavra de Deus, daqui a pouco nós vamos orar. Eu peço a você que abra a sua Bíblia junto comigo, no capítulo 12 do livro de Atos. Capítulo 12 do livro de Atos. Muito bem. Capítulo 12. Enquanto você abre, aceita a água. Muito bem. Capítulo 12, versículo 5. Só esse versículo que nós vamos ler. Quem já achou, digam amém. Graças a Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vou repetir. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém. Faça a sua oração, feche os seus olhos, faça a sua oração nesta manhã, faça o seu pedido para o Senhor, Ele está aqui. Vamos levantar um clamor, enquanto eles se arrebentam nesta festa maligna, nós nos alegramos no Senhor, nós clamamos ao nosso Deus. Aleluia, aleluia. Nosso Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa nesta manhã, Pai Santo. Ó Deus de milagres, Deus de maravilhas, muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos fortalecido. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guardado nossos pés para não tropeçarmos em pedra. Ó Pai querido, muito obrigado pela noite que passamos, pelo dia, Senhor, que estamos começando na Tua presença. Senhor, abençoa o Teu servo, a Tua serva que está aqui, os pastores, os músicos, cantores, as crianças, os jovens, os adolescentes, os casais, as famílias, Senhor, que estão aqui na Tua casa nesta manhã, os membros da igreja, aqueles que não puderam estar aqui. Pai Santo, nos abençoe fortemente. Ó Deus de maravilhas, abençoe aqueles que vão nos assistir pelas redes sociais. Derrama sobre eles a graça, a unção. Senhor, cure os enfermos, levanta os abatidos, a alegria, dá alegria para os tristes. Ó Pai Santo, abençoe a Tua igreja nesta manhã. Pai Santo, faça justiça, meu Pai, a todos os oprimidos. Lembra-te da Tua promessa, Senhor, que o Senhor fará justiça e juízo a todos os oprimidos. Faça justiça, Senhor, com os necessitados, os pobres que estão enfrentando, Senhor, adversidades. Ó Pai Santo, faça justiça, Senhor, contra aqueles que estão perseguindo o Teu povo, a Tua igreja. Faça justiça, Senhor, porque Tu és Deus. Ó Pai Santo, desperta a Tua ira, Senhor, contra os maus. Desperta, Senhor, a Tua ira contra aqueles que se levantam contra Ti, contra aqueles que escarnecem, Senhor, de Ti, da Tua palavra, da família, da igreja. Ó Senhor, levanta, desperta, meu Deus, porque Tu és Deus. Nos abençoe nesta manhã, abra as comportas dos céus e derrame o Teu Espírito sobre nós, nos abençoando e fortalecendo. Eu Te peço, meu Pai, fale conosco, em nome do Senhor Jesus, para todo sempre.
Amém, amém, Jesus. Graças a Deus. Manda um pouquinho de grave para mim, se for possível. Um pouquinho só aqui por retorno. Muito bem, muito bem. Podemos assentar, meus queridos, amados irmãos de Deus. Graças a Deus. Hoje eu quero tratar de um assunto que está muito ligado a nós, como cristão, como servo de Deus, que é uma coisa que nós fazemos todo dia. Como orar para receber respostas às orações? Como orar? Porque às vezes a gente ora, parece que a nossa oração está batendo no teto e voltando em cima da gente, né? Já se ouviu falar, até não sei se tem um hino sobre isso, que o teto virou teto de bronze, que é impossível de ultrapassar. E às vezes nos sentimos assim. Então, como orar para receber respostas às orações? Amém? Esse é o assunto que vamos tratar hoje. Agora, mantenha a sua Bíblia aberta aí no capítulo 12 de Atos. Olha o que está aqui. Versículo 1 diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Matou Tiago a espada. Isso quer dizer o quê? Decapitou Tiago. Agora, ao invés das pessoas ficarem horrorosas com essa atitude de cortar a cabeça de alguém que não estava fazendo mal para ninguém, pelo contrário, a igreja é um parceiro neste mundo para ajudar as pessoas a sair das drogas, para sair da miséria. É a igreja que faz o trabalho, o maior trabalho social no mundo. Neste momento que eu estou falando para você aqui, tem irmãos do Brasil comprando escravos lá na África, na Etiópia. Estão lá comprando escravos para liberar. Tem escravo lá que a família inteira é escravo, desde marido, mulher, crianças, já nasce da escravidão. Aí eles chegam: quanto que você está vendendo? Quanto você quer nesses escravos? Aí eu quero tantos $1000. Aí eles arrumam dinheiro e vai lá. Hoje nós estamos comprando a família inteira. Tem 40 anos que eles estão aqui fazendo tijolos sem ganhar nada. Então a igreja, ela é a maior instituição que trabalha e ajuda e socializa as pessoas que estão com a vida destruída. Quantas pessoas que saíram das drogas, quantas pessoas que eram criminosas hoje são pregadores do Evangelho, porque alguém foi lá, teve coragem e falou para ele. Quantas pessoas que eram nocivas, criminosas, saíram do mundo do crime, porque Jesus entrou na sua vida. Quem é que levou a palavra para ele? A igreja. Então veja a reação do povo lá, quando eles cortaram a cabeça de Tiago. E vendo que isto agradara, versículo 3, e vendo que isto agradara aos judeus, cortaram a cabeça dos irmãos, do irmão Tiago, que era judeu. Aí o judeu ficou feliz da vida. Está dando para você. Aí você fala assim: não é possível, isso aí é psicopatia. E é mesmo. A gente não vê, a gente fica com dó de um animal quando ele é maltratado. Imagina um ser humano. E isso agradou os judeus. Bom, se agradou, então vamos continuar. Continuou, parte B do versículo 3. Continuou mandando prender também a Pedro. E era
e eram os dias dos asmos. Quer dizer, asmos era a festa dos pães sem fermento. Era uma festa que os judeus comemoravam. Está dando para você entender? Que o mundo, a psicopatia vem lá de trás. Então, muito bem. Tendo mandado matar Tiago, Herodes ordenou que prendesse a Pedro. Aí vamos lá. Agora, qual foi a reação da igreja? Qual foi a reação de Mateus, dos outros apóstolos, dos outros cristãos? Porque ele foi o primeiro apóstolo mártir. O primeiro mártir do cristianismo é Estevão, que era diácono. Mas o primeiro mártir apostólico, ou dos apóstolos, foi exatamente Tiago, irmão de João. Então, qual foi a reação da igreja, dos irmãos? Vamos lá. Primeira possibilidade: reunir um exército armado contra o rei? Olha, bom, agora nós vamos pagar com a mesma moeda. Vamos reunir um exército aqui, com foice na mão, como faz aí tem um grupo vermelho aí que é uma foice, facão, e faz miséria nesse país. Vamos reunir um exército contra o rei? Não. Fizeram alguma petição ao monarca? Senhor rei Herodes, bendito é o rei, viva o rei Herodes, por favor, solte o nosso irmão Pedro, ele é um homem de Deus. Fizeram isso? Não. Contribuíram com muito dinheiro para a libertação de Pedro? Ou seja, aqui, ó rei, tem um resgate aqui, ajuntamos esses milhões aqui, para que o senhor solte Pedro. Está aqui, nós estamos comprando ele. O senhor vende ele? Não, também não fizeram isso. Nada disso. Mas a igreja foi para uma coisa. É o texto que nós lemos básico aí. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então a possibilidade de levantar um exército, descartou. A possibilidade de um resgate, descartou. A possibilidade de uma petição, de um habeas corpus para Pedro, não deu. Então a oração, a igreja foi então pelo caminho mais adequado, para o caminho mais certo, a oração. Está dando para você entender? Quando você olha todas as possibilidades, isso aí não tem jeito, isso aqui não tem jeito, aquilo não tem jeito. Então o caminho que está aberto é o caminho da oração. Sabe por quê? Porque oraram ao Senhor, eles optaram pelo caminho que eles conheciam, orar ao Senhor. Aí vem a pergunta: é porque eles eram fanáticos? Porque como é que você vai resolver uma questão judicial com oração? É uma questão judicial, porque ele foi preso pelas autoridades que mandaram degolar, cortar a cabeça de Tiago. Eles estavam agindo dentro de uma ação judicial das suas leis. Então, como resolver uma questão judicial com oração? Aí a pessoa entra então para o fanatismo. Então, o que é ser fanático? Fanático é a pessoa que age de forma cega. Fanático é a pessoa que age com desmedida, ou seja, não tem medida. Fanático é aquele que age de forma cega, desmedida,
por uma religião, por um time, por um ídolo. Tem um país aí que eles são os torcedores mais fanáticos. Eles chegam no campo lá, tem que ficar protegendo as outras torcidas, porque eles metem o porrete naquelas pessoas, machucam, quebram e até mata. Eu não sei se é os ingleses, se é os franceses, se é um grupo aí da Europa aí, alemães, não sei qual que é. Se algum irmão lembrar, aí me fala. Essa torcida, eles são terríveis, eles quebram, matam tudo mesmo. Quando tem Copa, a polícia tem que ficar de olho neles, porque quando eles saem do estádio, eles saem quebrando tudo. Alguém lembrou? Rússia. Não lembro, mas vamos depois, se algum depois pesquisar para nós aí. Nós estamos aprendendo. Então, isso que é fanatismo, porque a fé, a palavra de Deus diz que a fé é racional. O cristão age com inteligência. Está dando para entender? O cristão, ele tem 2 neurônios. Ele vai agir com o Tico e com o Teco. Agora, onde tiver um neurônio, ou até um que poderia ter, não existe, aí vira um fanatismo. Eu vou te dar um exemplo de fanatismo aqui. Na Copa da Rússia, um rapaz tinha um carro 0 quilômetro. Ele vendeu o carro por 40 mil na época da Copa da Rússia. Vendeu o carro para viajar para a Rússia. Aí chega lá para torcer para o Brasil. Chega lá, o Brasil perde. Aí ele volta para casa sem o carro, sem dinheiro e sem nada. Isso é fanatismo, porque agiu de forma cega. Ele passou até na televisão. Ele: vou vender meu carro, vou fazer isso. Tem gente que vende tudo para poder ir atrás do seu ídolo. Tem gente que dorme na fila 3, 4 dias antes de um evento para poder ver o seu ídolo. Isso é fanatismo, porque age cegamente, age de forma desmedida. Está dando para você entender? Então nós cristãos não somos fanáticos, porque nós agimos dentro da razão. Agimos com a razão, porque a fé, ela é racional. Deu para entender? Eles creram nas promessas de Jesus. Mateus 21, 22. Mateus 21, versículo 21 e 22. Jesus falou assim: olha, se tiverdes fé, vocês poderão fazer o que foi feito à figueira. O que foi feito? O que Jesus fez com a figueira? Jesus saiu, olhou um pé de figo bonito, com as folhas bonitas. Aí chegou lá: vou ver se tem um figuinho aqui para me comer. Chegou lá, não tinha um fruto. Aí ele falou assim, ele não saiu amaldiçoando árvore, nem matando árvore. Ele simplesmente queria mostrar o poder da fé para os seus discípulos. Discípulos é seguidor do seu mestre. Ele estava como aprendiz. Então eu sou um aprendiz, eu sou discípulo. Nós somos aprendizes, estamos aprendendo, estamos aqui aprendendo. Aí Jesus, não achando fruto, ele disse: figueira, nunca mais nasça fruto de ti. A figueira começou a secar, as folhas começaram a secar, e foi secando de cima para baixo, foi secando, e secou até as raízes. Mestre, que é isto? Aí ele disse assim: olha, se vocês tiverem fé, não só vocês vão fazer o que foi feito à figueira, mas também até este monte. Se você falar: monte, saia daqui, precipite-te no mar, isso vai acontecer, porque tudo que pedires a Deus em meu nome será feito. Está dando para você entender?
Então por que eles então foram, ao invés de recorrer à justiça para soltar o nosso irmão Pedro, eles recorreram à oração contínua? Muito bem. Então, o que eles fizeram no texto aqui? Oraram a Deus. Primeiro, viver, como é que as minhas orações são respondidas? Vivendo uma vida de constante oração. Constante é contínua, firme, perseverante. Eu não posso orar hoje, não obter resposta, parei de orar. Não, tem que continuar orando. Oração perseverante, oração firme, oração contínua. Eles faziam o quê? Oração contínua a Deus, por Pedro. Agora, onde eu devo orar? Em todo lugar, em todo tempo. Eu posso orar no ônibus, eu posso orar no carro quando for sair, eu posso orar no banheiro do avião, eu posso orar no banheiro do ônibus, eu posso orar na rua, eu posso orar no meu local de trabalho. Então a oração eu posso fazer em qualquer lugar. Por quê? O céu, a porta do céu está sempre aberta. Não tem hora, não tem dia, não tem feriado, não tem tempo ruim, não tem tempo chuvoso, não tem nuvens no céu, porque a porta do céu estará sempre aberta para ouvir a minha oração, seja de manhã, seja de madrugada, seja no meu quarto, seja no banheiro, seja dentro do carro, seja na rua, seja no hospital, seja em qualquer lugar e em todo tempo, as portas dos céus estarão abertas à nossa oração, porque Ele mesmo disse: os meus olhos estarão fitos nesse lugar e o meu ouvido atento à oração de vocês. Aleluia! Orar, segundo, orar a Deus. Porque não aos ídolos como os pagãos. O que é ser um pagão? É aquele que cultua ou cultuam múltiplos deuses. Aí você já vai entendendo quem é pagão. É aquele que tem múltiplos deuses, não tem a Deus verdadeiro como único. Ele faz uma mistura de Deus. É igualzinho aquela que criaram-se aquele ditado: a pessoa vai dormir, me deito com o santo tal, me deito com o santo tal, me deito com o santo tal, me deito com nossa santa tal, essa foi legal. Ele me deito com são isso, são aquilo, aí de repente a cama quebra, aí a pessoa fala: também tanta gente na cama. Criou-se esse ditado. Isso aí é pagão. Pagão é quem tem múltiplos deuses. Ó, Senhor, eu oro aqui, ó. O Senhor está aí na fila, no terceiro lugar. Então, fala com o fulano de tal que está mais perto de Jesus aí. Depois fala com a mãe dele, para que ela fale com ele. Mas a mãe dele falou coisa diferente. A mãe dele, quando pediram para ela, ele falou assim: que eu tenho contigo, mulher? Aí ela falou: olha, fazem tudo que ele mandar. Esse é o único mandamento de Maria. Fazei tudo que Jesus mandar. Deu para entender? Então quem tem a crença em múltiplos deuses são pagãos. Então não devemos também orar aos anjos. Ah, mas eu vejo cristãos
igreja com placa de cristã, e chega lá, Arcanjo Miguel, desça aqui agora. Aí começa a cair gente para tudo quanto é lugar, aqui em Juiz dessas. Aí começa a cair gente. Aí vamos lá. Anjo é criatura. Anjo tem corpo. E segundo a física, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. Então o anjo não pode entrar no meu corpo. Está dando para você entender? Vamos lá, vamos confirmar isso aí? Apocalipse 19:10. Esse eu faço questão de ler aqui. Então, nós todos estamos aprendendo hoje. Apocalipse 19. Apareceu um baita de um anjo para João, lá em Pátimos, e olha o que ele fez. E quando eu vi aquele ser, irmão, isso poderia ser uma reação do Daniel. Já pensou, estou lá no quarto, na madrugada, clamando, de repente eu vejo um clarão, aquilo, aí eu olho, está aquele baita anjo com as roupas luminosas. A tendência nossa, quando vê um ser angelical, um ser grande, maravilhoso, é a gente render honras a ele. Aí foi o que aconteceu com João. E quando eu vi, eu lancei-me aos seus pés. Para quê? Para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Está dando para você entender? Eu vou acender uma vela para o meu anjo da guarda. Não precisa, porque ele já está na luz. Meu anjo está fraco. Não existe anjo fraco. Fraco é o diabo, que já foi vencido, está com a cabeça ferida. E qualquer pessoa, ele pode expulsar esses demônios no nome daquele que vive e reina para sempre. Está dando para você entender? Somos conservos. Os cristãos oram a Deus com fé, em espírito e em verdade. Eu não preciso de um objeto na minha mão para orar a Deus. Eu não preciso de um pote de água do poço de Jacó, que nunca foi água do poço de Jacó. Eu não preciso de uma chave de metal ou de outro objeto para poder orar a Deus. Eu não preciso de uma arca feita de bronze para poder orar a Deus. Porque Deus é espírito, e importa aqueles que o adoram, aqueles que lhe pedem em espírito e em verdade. Está dando para você entender? Está registrado em João 4:22. Porque tenha certeza da presença de Deus. Olha o que está aí. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação veio dos judeus. Pode dar sequência, por gentileza. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros que fazem petição e adoração adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Mais um, por gentileza. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Então eu não posso ter um objeto na mão e ficar olhando para esse objeto para me falar com Deus. Isso não é orar em espírito. Isso não é adorar em espírito. A maioria das religiões põe alguma coisa na mão da pessoa. Põe uma arca, põe uma rosa,
põe água, põe uma série de objetos que diz que foi consagrado. A única coisa que Deus mandou fazer, que são sagradas, é batismo, que é um ato físico, mas que tem uma simbologia espiritual. Morte para o mundo, para o pecado, sepultamento e ressurreição para uma nova vida. Esse é o primeiro sacramento. Sacramento é coisas sagradas. Segundo, Santa Ceia, simbolizado no pão e no suco da videira, que representa corpo e sangue de Jesus. São elementos físicos, mas que traz para nós, porque isso foi Jesus quem instituiu. Ide por todo mundo, prega o evangelho, quem crê é batizado e será salvo. E depois instituiu a ceia. Então não existe mais nada que eu tenha que consagrar para representar qualquer coisa que seja. Quando se passa disto, já se tornou idolatria, feitiçaria e outras coisas mais. Como devemos orar? Como devemos orar? Primeiro, com insistência. Jesus mandou insistir. Bate na porta. Quem busca, quem pede, insista. Quem pede recebe, quem procura acha, e quem bate a porta se lhe abrirá. Então nós temos que fazer com insistência. Aí Jesus contou a parábola que está registrada lá em Lucas 18. Nós não vamos ler tudo, que é do 1 ao 8 para quem gosta de anotar. Ele falou assim, tem um juiz que não gostava, era um juiz iníquo, não temia Deus e nem respeitava as pessoas. Juiz. Quantos estão por aí, juízes iníquos, que não temem a Deus e nem respeitam as pessoas? Aí uma mulher foi procurar esse juiz. Senhor juiz, excelência, julga a minha causa. Não, pode ir embora, vou perder tempo com a senhora não. Aí ela no outro dia, juiz, julgue a minha causa, some daqui, não quero atender. Aí Jesus falou que ela começou a insistir, foi insistindo. Amanhã eu volto, no outro dia volta, no outro dia volta. Isso deve ter durado semanas. Aí ele falou, essa mulher me perturba, eu vou resolver a causa dela para ela parar de me importunar. Não resolveu porque ele era um homem temente a Deus ou respeitava os direitos das pessoas, mas ele foi atendê-la para poder parar a importunação. Jesus estava querendo ensinar, se ele era um juiz iníquo, não temia a Deus, não respeitava as pessoas, mas atendeu aquela mulher por causa da importunação, julgou a sua causa por causa da importunação, muito mais o vosso Pai que está nos céus vai atender você, que ora dia e noite na presença dele. Muito mais Deus vai fazer. Então por isso Jesus insista, persevere, não desista na primeira petição, não desista na primeira batida, não desista da primeira procura, mas insista em procurar, porque quem procura acha. Com insistência, com ousadia. Hebreus 10:19, com ousadia. Ousadia aqui não é desrespeito não, porque tem gente que prega, Deus tem que fazer o que eu quero. Não, nós somos barro, ele é oleiro. Essa palavra ousadia está deturpada. Aqui está dizendo coragem. Por que é coragem?
Porque se alguém entrasse na presença de Deus, no lugar santíssimo, se ele não tivesse fazendo a coisa certa, ele era queimado na frente do propiciatório, na frente da arca. Aí tinha que puxar pela corda, porque ninguém podia entrar lá para tirar o seu corpo. O sacerdote andava até com o sininho na cintura, amarrado, para eles ficarem escutando lá. Se o sininho parasse, opa, morreu, puxa lá. Aí tinha que puxar lá, porque não podia entrar lá para tirar o corpo dele. Ele era puxado pela corda. Aí quando ele escutava o sininho, olha, está indo bem. Já passou pelo pátio, que é o lugar do sacrifício. Já passou pelo santo lugar, onde tem a mesa, o altar de incenso, o candelabro. Já passou ali, já está entrando no lugar santíssimo da arca da aliança. Aí quando ele despeja o sangue que foi derramado lá no pátio, sobre o altar de bronze, sacrifício, ele despeja sobre o propiciatório, que é a arca da aliança. Aí a nuvem da glória desce sobre o tabernáculo, aí a glória enche o lugar, aí todo mundo lá de fora, Deus atendeu, Deus está atendendo nossos pedidos, Deus está falando com ele, Deus está operando lá no santuário. Por isso que o escritor disse, tenha coragem. Por quê? Vamos ler. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então hoje o Daniel pode entrar pelo caminho que Jesus abriu. Por isso que eu posso orar no meu quarto, por isso que eu posso orar no banheiro, por isso que eu posso orar dentro do avião, por isso que eu posso orar dentro do carro, por isso que eu posso orar na rua, porque o véu de separação rasgou de alto a baixo. Então Jesus fez um caminho de sangue, ele fez uma estrada de sangue e abriu o caminho para Deus. Está dando para você entender? Oh, maravilha, maravilha, maravilha. Reconhecendo que somos pecadores. Não adianta a gente chegar lá e falar com Deus, ó Senhor, eu não faço mal para ninguém, eu não falo mal dos outros, eu sou 10, eu sou o cara, eu sou a cara. Igualzinho aqueles dois que subiram no templo, um chegava lá, ó Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador, tenha misericórdia. O outro, Senhor, eu sou dizimista na tua casa, eu jejuo tantas vezes por semana, eu faço isso, dou esmola, dou isso, dou aquilo. Então, Senhor, ó, me atende aí. Aí Jesus falou, qual dos dois desceu justificado? O que se exaltou nas coisas que fazem, ou aquele que não conseguia nem olhar para cima? Pois eu digo para vocês, o que foi, quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então, Senhor, eu chego, Senhor, perdoe meus pecados, perdoe as minhas faltas, perdoe as minhas fraquezas, perdoe meus defeitos, perdoe minhas falas erradas, perdoe meus pensamentos errados. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. Aí Deus fala, opa, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Romanos capítulo 3, verso 23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 1 João 1,7. O de 1,7 eu vou, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Com todo, nós estamos dentro do como devemos orar. Primeiro, com insistência. Segundo, com ousadias. Terceiro, reconhecendo que somos pecadores. Quarto, com todo o nosso coração. Jeremias 29:13. Esse eu faço questão de ler. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Orar intensamente. O que é orar? O que é orar intensamente? Com esforço intenso. Às vezes eu oro tão intensamente que eu fico cansado. Fico com dor de cabeça. Parece que eu levei uma surra. É um esforço físico, mental, espiritual. Agora Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 12, que o reino de Deus é tomado por esforço, e quem se esforça se apodera dele. Olha o que está escrito aí: desde os dias de João Batista até agora se faz violência pelo reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Não, o reino de Deus é meu. Não é essa violência que está falando ali, a violência do esforço. Eu violento o meu corpo, eu planto meu joelho lá no chão, os meus joelhos às vezes dói, está doendo. A Bíblia fala, não esse Tiago que foi degolado, o outro Tiago, irmão de Jesus, que escreveu o Tiago. A história da igreja conta que os joelhos de Tiago era como joelhos de camelo. Você já viu como o camelo se assenta? O camelo se assenta assim, olha, ele vai com tudo, com as patas no chão, virando o joelho. Então, quem está montado no camelo, e o peso que está no camelo, vem tudo sobre o joelho do camelo. Então, de tanto orar, Tiago tinha o joelho calejado como o joelho de camelo. Isso é esforço. Isso é violência. Eu não estou provocando a violência contra o meu irmão. Eu não estou provocando violência contra ninguém, mas eu estou violentando meu próprio corpo, no sentido de reduzi-lo, como Paulo diz, eu reduzo o meu corpo à escravidão, para que eu não seja desqualificado. Esforço. Jesus orou intensamente no Getsêmani, Lucas 22:44. Olha o esforço que Jesus fez. Nunca ninguém fez um esforço tal qual Jesus. A história nunca contou alguém que orou com tal esforço físico, mental e espiritual. Jesus orou 3 horas. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Deu para entender? Passou do suor que virou gotas de sangue. Nunca ninguém na terra orou intensamente como Jesus, porque nunca ninguém suou sangue.
lembrando sempre das nossas petições a Deus. Eu faço questão de ler o Salmo 119, 49. Olha o que Deus está ensinando para nós aqui. Eu poderia até fazer uma pergunta. Você lembra da oração que você fez nessa madrugada? O que você pediu para Deus? Lembramos? Eu lembro tudo que eu pedi a Deus nessa madrugada. Mas agora, olha o que Deus está mandando a gente fazer. Olha lá. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Tem outra versão que diz: lembra-te da tua promessa. O meu fala de promessa. Lembra-te da tua promessa dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Então eu tenho que lembrar a Deus da promessa que Ele fez comigo. Aí você me pergunta: mas Deus não é onisciente? Deus precisa ser lembrado? Mas por que nós devemos lembrar? Porque fizeste esperar. Quer dizer, esperar, o que é? Esperar vem de esperança. Então quando eu lembro a Deus a sua promessa, eu tenho esperança. Amanhã eu posso ser atendido. Já lembrei Deus da sua promessa. Senhor, eu estou aqui ajoelhado, confiando na tua promessa que o Senhor falou para mim e que estou esperando. Então aumenta a minha esperança. Eu fico cheio de esperança que a qualquer momento eu serei atendido. Deu para entender? Deus não esquece igual a gente, ou igual político, e promete depois esquece. Como nós humanos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que ache engano na sua boca. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas Ele está fazendo isso para que nós temos esperança. Não é para lembrar Ele que Ele esqueceu, não. Deus não esquece de ninguém. A Bíblia fala assim: olha, se o teu pai e a tua mãe esquecer de você, eu, o Senhor, não te esquecerei. Aquela que te amamentou pode esquecer de você. Aquele que te gerou pode esquecer de ti. Mas eu, o Senhor, de ti não me esquecerei. Aleluia! Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não esquece do Daniel. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não esquece desse irmão, dessa irmã, dessa criança, desse pai, dessa mãe e desse casal. Aleluia! A quem devemos orar? Ao Pai, em um mesmo Espírito, e em nome de quem? De Jesus. Vamos lá. Eu vejo algumas orações. Oh Deus, eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está errada essa oração. Eu posso falar glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, porque Deus é triuno. É um só Deus em três pessoas distintas. O Pai criou, o Filho salvou e o Espírito Santo santificou. Ele é 3 em 1, como o Daniel é 3 em 1, como você é 3 em 1. Você primeiro é espírito, depois você é alma e depois você é corpo. O seu espírito, para fazer uma coisa, é a sala do trono, é onde Deus manifesta, é onde Deus fala, é onde gera fé, é onde gera esperança. A alma, ela faz com que conheçamos a nós mesmos através da mente, raciocínio, razão, consciência, mente, memória, livre-arbítrio. E o corpo, os 5 sentidos, me faz comunicar com o mundo. É com os 5 sentidos que eu conheço o mundo. Eu enxergo, eu sinto o cheiro, eu ouço, eu sinto o tato e eu vejo. Visão, audição, sabor, olfato e tato. Esse é o meu contato com o mundo. Não é tudo distinto? Não é a alma que sente o tato,
Não é o espírito que sente o tato, não é o espírito que vê, não é o espírito que come, não é o espírito que pode ser tocado. O espírito gera fé, esperança e é a sala do trono de Deus. Não é a alma que sente, não é a alma que fala. A alma é, primeiro, as nossas emoções, mas tudo está ali. A alma é você. Quando eu falo assim, você está falando alma. Você, quando nós partimos daqui, nós sabemos tudo que deixamos aqui na terra, do jeito que deixamos. Vamos lembrar do rico que morreu e ele estava no inferno, olhou e viu Lázaro, que era mendigo, na porta da sua casa, lá sendo consolado, e ele no inferno queimando. Aí ele falou: pai Abraão, mande Lázaro. O sujeito não aprendeu que ele não pode mandar, então ele costumou mandar nessa terra, que agora ele está querendo mandar a Deus: Senhor, mande Lázaro, molhar o dedo dele na água e tocar na minha língua, porque eu estou sendo queimado nessas chamas. Ah, meu filho, você recebeu na vida tudo o que você almejou, esqueceu de Deus, esqueceu de fazer o bem. Então você está recebendo o que você plantou. Ele está recebendo o que ele plantou: a fé, o amor. Não teve avareza. Não era porque ele era pobre, não, porque ele creu em Deus. Ah, Senhor, então me tire daqui. Me tire daqui, porque eu tenho 5 irmãos e eles estão fazendo a mesma coisa que eu fiz para parar aqui. Então me tire daqui, Senhor. Me tire daqui, que eu vou lá falar para eles: o negócio é feio lá onde eu fui. Então, olha, vamos mudar a nossa vida. Aí ele falou assim: olha, infelizmente isso não será possível, porque existe um grande abismo. Quem está aí não pode passar para cá, quem está aqui não pode passar para aí. Então, destinos eternos. Por isso que a escolha tem que ser presente. Então, quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus, porque não precisa mais de fé, nem de esperança, porque nunca mais vai sair do inferno, e nunca mais vai sair do céu quem foi para o céu. Então, o espírito gera esperança, adoração, e é a sala do trono. Então, nós não vamos precisar de espírito mais, porque nós vamos estar face a face com ele. Então, nós vamos estar vendo ele face a face. Nós vamos ouvir a sua voz audivelmente. Não precisamos mais do corpo, porque o corpo é perecível, o corpo é corruptível, o corpo acaba, a carne apodrece, mas a alma não pode ser morta, a alma não pode ser destruída. É o eu interior, é você interior. E aí os destinos é nós que escolhemos. Então a quem devemos orar? Ao Pai, em nome de Jesus. Ó, Senhor, te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está errado, está faltando alguma coisa aí. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Deu para entender? Se você não falar em nome de Jesus, a sua oração está em aberto. A sua oração não fechou. Para a oração ser respondida, está aí, olha, os versículos, João 15:16, João 16:23, Efésios 2:18, para quem gosta de anotar. Vamos ler só um aí. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso? Está ali? Tudo que pedir em meu nome. Tudo que pedir em meu nome, pedides ao Pai,
quando em meu nome pedides ao Pai, Ele vô-lo conceda. Está dando para entender? Se eu não falar em nome de Jesus, a minha oração já era. Eu posso passar a noite inteira orando, irmão. Preste bem atenção nisso. Eu posso passar a noite inteira orando. Mas se eu não fechar a minha oração em nome do Senhor Jesus, eu te peço, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se eu falei em nome de Jesus, a minha oração fechou e ela está lá perante o Pai, dentro de uma salva de ouro. Porque a salva de ouro, ela recebe o incenso que sobe do santuário, e o incenso são as orações dos santos, que são recolhidas nessa salva de ouro, e está lá perante o Senhor. Mas se eu não orar em nome de Jesus, ela não sobe como incenso, porque é Jesus o caminho, o Jesus é a verdade, Jesus é a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Deu para entender? Não estamos sozinhos na oração, pois o Espírito Santo nos ajuda em oração. Romanos 8, 26. Já estou indo para os finalmente. Esse eu faço questão de ler. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que nos ajuda a atender, a orar. Às vezes a gente quer orar, não tem palavra nenhuma. Não desiste não, fica ali sentadinho. Se você não tem palavra para falar com Deus, fique lá. Senhor, obrigado, te amo, te adoro, te glorifico. Você está sem palavras, a luta está tão grande que você não tem palavras. Senhor, muito obrigado, o Senhor é meu Deus, eu estou aqui em nome de Jesus. Está dando para você entender? Que às vezes a gente está tão pressionado, tão oprimido. Não é deprimido, é oprimido. Deprimido vem de depressão. É oprimido, é apertado, exprimido. Dizem que o carro apertado é que canta. Não é isso, os carros de boi? Às vezes Deus espreme a gente para a gente poder cantar. A igreja orando unida. Preste atenção agora, estamos indo para os finalmente. Primeiro, a oração unida. Vamos ver Mateus 18, 19 e 20. Preste atenção nisso agora, por favor. Mateus 18, 19 e 20. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Por que nós devemos orar juntos? Está aí a resposta. Porque orar junto, há concordância. O que nós estamos fazendo aqui, pastores? Olha o que nós estamos fazendo aqui às terças-feiras. Depois já estou planejando estender isso para as irmãs. Quando nós oramos juntos, nós estamos concordando. Isso é oração unida. A minha oração particular eu vou fazer lá na minha casa, mas eu venho para a igreja para orar com os irmãos. É a oração unida, num só propósito. Todos orando como se fossem uma só pessoa.
Quando Pedro estava preso, a igreja orou unida em um só espírito, e Deus enviou seu anjo para libertá-lo da prisão, conforme Atos 12, de 1 ao 11. Mas não vamos ler, você lê em casa depois. Pedro estava preso e colocaram 4 quarternos de soldados. Um quarterno é 4 soldados. 4 quarternos, 16 soldados. Falou, ó, guarda bem esse preso, porque senão vocês vão ser açoitados. A justiça será feita contra vocês. Aí o medo de ser penalizado por Herodes, que já tinha cortado a cabeça de Tiago, falou assim, acontecer que alguma coisa com esse preso aqui nós estamos pedindo, então ninguém dorma. Aí Pedro tinha que dormir, aí deitaram Pedro, preste atenção nisso agora, deitaram Pedro, aí colocaram um guarda do lado, acorrentando no braço de Pedro, acorrentando no braço do guarda. Fizeram isso da mesma forma, acorrentou o braço, acorrentou a perna de Pedro, o braço de Pedro no soldado que estava do lado, braço e perna do soldado, e do lado esquerdo a mesma coisa. Lá nos portões, são 2 portões para sair da cadeia, portões enormes de ferro. Aí quando Pedro estava dormindo, veio um clarão na prisão, clareou tudo. Parece que acenderam um holofote daqueles mais fortes que você pode imaginar. Aí Pedro acorda. Quando acorda, ele abre os olhos, aquele enorme anjo. Pedro, levanta-te. Preste atenção nos detalhes. Levanta-te. Quando ele levanta o braço, as cadeias que estavam aqui abriram automaticamente e caiu. Corrente faz barulho, mas ninguém ouviu nada. A corrente dos pés caíram, a corrente do outro lado caíram. Pedro se sentiu solto. Ele pensou que estava sonhando. Aí olha, levanta-te, calça a sua sandália. Olha o anjo. O anjo não quer que deixe nada para trás. Tudo que é seu vai com você. Tudo que é meu vai comigo. Oh, glória! Aleluia! Tudo que é seu ninguém toma. Pegue as suas sandálias e calça os seus pés. Agora a sua capa. Vista a sua capa. Aí ele levantou, vestiu a capa, calçou as sandálias. Agora vem e me segue. Aí os guardas que estavam nos portões, eram 16 policiais, 16 guardas. O primeiro portão fez isso, ó. Sem barulho. Foram embora. E os guardas tudo lá, acordados. Os que estavam com ele do lado estavam dormindo, mas os que estavam lá acordados não viram nada. Porque Deus faz tudo. Deus é Deus do oculto, do mistério. Deus é Deus, é Senhor dos mistérios. Ele pode tirar você dos lugares mais difíceis que o homem pode imaginar. O portão abre automaticamente. Aí agora é o último portão de ferro enorme. Aí o portão de ferro faz isso. Aí o anjo vai com ele para a rua, ele fala, meu Deus, ele falou, acho que eu estou sonhando, não é possível. Aí saiu da rua da prisão, entraram em outra rua, aí o anjo, com Deus. Aí ele viu o anjo ir embora, aí falou, aí que ele acordou, do livre, eu achava que era um sonho. Aí para onde que Pedro vai? Ele sabia que tinha uma vigília na casa de uma irmã. Chegou lá, todo mundo lá, ó Deus, abençoa o teu servo que está preso lá, não deixe Herodes tocar nele, livra o teu servo. A igreja unida, ninguém segura, não há inferno que para a igreja unida. A oração da igreja unida no inferno nenhum para. Se a sua casa é uma casa de oração, ninguém para a sua casa.
Ele bate. Já viu que a criança, às vezes, a pessoa leva a criança para a vigília, mas ela está lá só assim olhando para um que está clamando, orando para outro que está chorando, orando para... Aí ela escuta batendo no portão. Aí ela vai lá. Aí, menina, abre a porta para mim aqui. Aí ela reconheceu a voz de Pedro. Nem abriu o portão, de tão animada que ela estava, que sabia que estava ali orando para Pedro. Aí chegou lá, mãe, para com a vigília. Pedro está lá fora batendo. Fala, você está sonhando? Você está preocupado com ele, está pensando, pode ser o seu anjo. Não, aí Pedro lá. Quando vão lá e abrem o portão, Pedro, como é que você saiu de lá? O Senhor mandou o seu anjo, ouvindo a oração de vocês, e ele foi lá na prisão e me livrou. Aí Pedro fez a oração com ele lá, foi para outro lugar. Aí de manhã cedo, os soldados amanhecem o dia, olha, cadê Pedro? As correntes estavam tudo lá no chão, os soldados atentos, e não tinha Pedro. Aí quando Herodes foi lá na cadeia, cadê Pedro? Vocês deixaram ele escapar, então agora vocês serão injustiçados, apanharam até não acabar mais. Aí Herodes visitou uma cidade dos Sidônios e falou, nosso país depende de vocês, ou o país de vocês depende de nós, vamos fazer as pazes, porque havia uma rixa lá. Aí falou, então você vai aproveitar, nós estamos aqui fazendo um discurso aqui, aí você aproveita e dá uma palavra aí. Aí Herodes falou, não, pode deixar. Aí chamaram ele, vamos receber agora o Herodes Antipas. Quando ele fala, meu povo e minha pova. Aí o pessoal, voz de Deus e não de homem. Aí a Bíblia fala, como ele não deu glória a Deus, a sua roupa começa a murchar, a sua roupa real começa a murchar, vai murchando, e a Bíblia diz, ele foi comido de bicho na presença da multidão. É isso que acontece com os juízes injustos, é isso que acontece com os reis injustos, é isso que acontece com as pessoas que perseguem o povo de Deus, que perseguem o pobre e o necessitado, que comete injustiças, que fazem leis injustas. É isso que acontece. Deus planta o juízo. Deus planta o juízo. Pode ler depois em casa, do 12, do 1 até o 9. Aliás, deixa eu ver aqui. A libertação de Pedro foi do 12, 1 ao 12. Do 1 ao 11. E a morte do rei Herodes, você está registrado no capítulo 12 em diante. Versículo 1 em diante. Quem quiser depois ler em casa com calma. Oração definida. Oração unida e oração definida. Preste atenção nisso agora que é importante. O que é definida? Algo determinado. Você determina aquilo que você quer. Ou seja, determinado quer dizer precisão, que possui contornos claros. Preste atenção nisso agora. Senhor, eu preciso de um carro para me levar e trazer da igreja, e para me fazer meus trabalhos, mas eu quero um carro Fiat Uno, que é econômico, 1.0, 4 portas, com direção hidráulica, com ar condicionado, cor prata, sem nenhum
defeito de batida, de acidente, de sinistro. Isso é oração definida. A moça, meu Deus, me prepara uma moça cristã, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu lembrei agora de um vídeo. O título diz assim: quando você pede um varão de oração. Não sei se vocês já viram esse vídeo. A mulher está lá roncando, aí o varão está lá, meu Deus, 4 horas da manhã, no quarto da mulher, a mulher dormindo, meu Deus e meu pai, os demônios saem daqui agora, vai sair da mulher dormindo lá. Aí ele vai lá, põe a mão na cabeça, em nome de Jesus, abençoe minha mulher, Senhor, está ali agora. Deu para entender? Nós, a pessoa de oração, mas deixa a dona lá, se ela quiser orar com você, ora. Não, aí você vai lá para a sala, para não atrapalhar ela, e faça a sua oração lá na sala. Você não precisa estar lá gritando dentro do seu quarto. O título do vídeo é: quando você pede um varão de oração. Ele vai lá, que a cabeça dela, bate a cabeça dele, minha mulher cheia do Espírito Santo. Está dando para você entender? Oração definida. Você vai pedir com contornos claros. Senhor, salva o meu filho, transforma ele, tira as pessoas que estão atrapalhando o caminho dele. Fulano de tal leva ele para o caminho errado, fulana tira ele da sua casa. Senhor, tira essas pessoas do caminho dele. Você está definindo a sua oração tem contornos claros. A nossa oração não pode ser dispersa, nem petições confusas ou duvidosas, mas com fé, conforme está Tiago 1, 6 e 7, Lucas 18, 35 a 42, para aqueles que anotam, não vou ler. Agora eu vou concluir. Deus sempre responde às orações daqueles que fazem com fé em nome de Jesus. Às vezes achamos que a resposta de Deus demora, mas devemos sempre clamar a Ele, porque às vezes Deus diz, Jeremias 33, 3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando nós clamamos a Deus, Deus ouve. Então a resposta de Deus pode ser sim. Primeira resposta pode ser sim. Lucas 5, 12 e 13. O leproso chegou para ele e falou: Senhor, se o Senhor quiseres, bem pode me limpar. Quero ser limpo. Resposta sim, imediata. Mas Deus pode falar: espere. Salmo 40 verso 1. Esperei no Senhor com paciência e Ele atendeu o meu clamor. Mas Deus pode falar também não. Marcos 10, 35 a 41. Aqui, quando Deus disse não, era que os 2 irmãos estavam pedindo posição no reino de Deus. Ó Senhor, eu peço ao Senhor, posso pedir uma coisa para o Senhor? Olha, pode pedir. Eu quero que o Senhor, que eu e meu irmão, João e o outro aí, me fala a memória, está aí no texto. Eu e João, cada um senta, um da direita e outro à esquerda do Senhor. Olha, a pessoa está pedindo posição no reino. Aí Jesus falou: olha, isso aí não compete a mim fazê-lo, mas compete ao Pai, para as pessoas que já estão determinadas para sentar à minha direita e à minha esquerda. Vocês não sabem o que estão pedindo. Então, quando a gente não sabe o que está pedindo, Deus não responde, ou responde com não. Vou te pedir, vou dar um outro exemplo agora prático aqui. Senhor, me dá um avião, nem que seja teco-teco, só para me fazer um sobrevoo na cidade. Vou te dar nada, porque primeiro, você não sabe pilotar. Segundo, você não tem lugar para pôr. Terceiro, você não entende nada de aviação.
Então eu só vou destruir a sua vida. Então é não. E não adianta chorar, não adianta bater palma, não adianta fazer bico. Está dando para entender? Deus responde com não. Então nós temos que entender que o nosso Pai, Ele quer o melhor da gente. E o não para nós pode ser um não para fazer a gente ficar empirraçado. Mas o não de Deus para nós é para a preservação da nossa vida. Deu para entender? E eu encerro. Às vezes não sabemos como pedir. Aí o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Então esse é o assunto que terminamos. Que como orar para receber respostas às orações. Amém.